Bom, correção da acidez do solo, então. Em geral, os solos brasileiros, eles são solos ácidos, devido a quê? Devido ao material de origem dos nossos solos, que eles vêm, os solos brasileiros, o material de origem dele é o arenito, né? Então, são ácidos e com baixa disponibilidade de nutrientes, necessários para quê? Para o maior desenvolvimento das lavouras, para o melhor desenvolvimento das lavouras. Portanto, a correção da acidez do solo, ela se torna uma prática fundamental nos nossos solos. E fazendo essa correção da acidez, a gente cria o quê? Cria condições melhores tanto para a fertilidade do solo e como para as plantas também. Tá? Então, o alumínio e o manganês, eles são tóxicos devido a maior solubilidade nos solos ácidos. Mas o alumínio e o manganês não são os responsáveis pela acidez do solo. Eles simplesmente, quando o solo está numa condição ácida, eles se tornam tóxicos, mas não são os responsáveis por tal motivo. Tá aqui, ó, olha lá, um solo com alumínio, olha lá, 0 milimol de alumínio, olha lá, sem alumínio nenhum. Olha a quantidade de raízes que a gente teve, que desenvolveu a planta. E um solo aqui, ó, com 1,5 milimol de alumínio. Olha lá como reduziu a quantidade de raízes no solo. E aqui, uma planta aqui, ó, com sintoma de toxidez de alumínio. O que acontece com a toxidez de alumínio? Muitas vezes as pessoas confundem com falta de água. Por quê? Porque a folha da planta enruga. Ela enruga e dá uma leve amarelecida. Fica um tanto amarela. Então, às vezes, as pessoas confundem com falta de água. Mas, pode ser que ocorra de ser o quê? Uma toxidez por manganês. Tá? Então, a acidez diminui a população também de micro-organismos que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Então, está aqui, além de provocar esses problemas nas plantas e diminuir a disponibilidade de nutrientes, também diminui a população de micro-organismos que vai decompor matéria orgânica. Nos solos ácidos, a capacidade da troca de cátions é baixa, o cálcio e o magnésio são limitantes, bem como a disponibilidade de fósforo e molibdênio também. Aqui falou só de 4 elementos aqui, mas isso aqui você pode generalizar para todos os nutrientes do solo. Todos os nutrientes dos solos vão ser reduzidos a disponibilidade deles com um solo ácido. A acidez, ela é medida, no entanto, aqui, ó, pela quantidade de H+ dissociado na solução do solo, expresso que em pH. pH quer dizer potencial hidrogeniônico. É isso que quer dizer a sigla pH. Então, a acidez do solo é a quantidade de quê? De H+ que a gente tem no solo. Lembra que eu falei que o alumínio e o manganês não tem nada a ver com a acidez. Eles simplesmente são tóxicos quando eu tenho uma condição de solo ácido. O responsável pela acidez do solo é a quantidade de H+ que eu tenho na solução do solo. Esse é o responsável pela acidez. A escala do pH, ela é logarítmica, tá aqui, ó, log de H+. Então, se eu tenho ali, qual que é o problema da escala logarítmica? Se eu mudo o pH de 5, né, vamos diminuir, né? Se eu estou ali com pH 6 e eu mudo ele para 5, eu não vou ter só vamos dizer assim, uma unidade só que mudou. Não, como a escala dele é logarítmica, vai ter muito mais alteração. Não vai ser só simplesmente essa uma unidade que eu vou ter alteração. Vai ser muito hidrogênio que eu vou ter, que vai ter aparecido ali no solo para diminuir essa uma unidade de pH. Quanto mais baixo o pH do solo, maior a quantidade de H+ no solo. Óbvio, né? Porque se é ele que causa a acidez do solo, então quanto mais baixo, mais hidrogênio, né? Olha aqui então, olha lá, ó.
Valor do pH define a acidez ou alcalinidade do solo. Aqui, ó, de 7 a 9 eu tenho aqui solo alcalino. Na faixa do 9 para cima, forte alcalinidade, né? Na faixa aqui de 8, de 7 a 8, eu tenho média alcalinidade. E aqui de entre 7,5 aqui mais ou menos, ó, eu tenho uma fraca alcalinidade. 7 eu tenho solo neutro, solo na neutralidade, tá? Aqui entre de 6 a 6,5 aqui mais ou menos, de 7 a 6,5 aqui, fraca acidez. 6,5 até uns 7,5 aqui mais ou menos, até uns 5,5 moderada. 5,5 até uns 5 aqui mais ou menos eu tenho uma acidez forte. Para baixo de 5, forte acidez, né? E para baixo de, chegando na faixa dos 4, uma acidez muito forte. Aqui nessa condição aqui, meu solo já tô com sérios problemas já. Nessa faixa de 4 aqui, sérios problemas. Eu já não vou ter quase nenhuma atividade microbiana. Nutriente, pouquíssimos nutrientes disponíveis, tá? Então, ó, faixa de acidez e alcalinidade encontrada na maioria dos solos agrícolas, tá aqui, ó. Então vamos lá, ó. Acidez elevada, ó, pH em água. Quando eu tenho um pH menor do que 5, menor ou igual a 5, eu tenho uma acidez elevada. De 5 a 5,9, acidez média. Acidez fraca, de 6 a 6,9. Neutro, 7. Alcalinidade fraca, 7,1 a 7,8. E maior do que 7,8, alcalinidade elevada. Mas eu também posso avaliar o pH não só em água, mas também em cloreto de cálcio, tá? Então, cloreto de cálcio, aí depende o laboratório que você manda fazer análise de solo. Tem laboratório que faz pH em água, tem laboratório que é pH em cloreto de cálcio. Ah, qual que é melhor? Não tem melhor. Não tem melhor. Porque aí você só tem que tomar cuidado quando você for avaliar esse pH do solo, que aí você vai pegar o seu manual de adubação lá, o Boletim 100, que é o manual de São Paulo, ou quem tiver lá para o sul, né, utilizar o Rolas, que é o manual de adubação e calagem do Rio Grande do Sul, né? Aí tem que ver qual desses manuais que se vai estar lá, pH em água ou pH em CaCl2. Aí você tem que tomar cuidado só para fazer o comparativo. pH em cloreto de cálcio. Acidez muito alta, menor do que 4,3. Acidez alta, entre 4,4 e 5. Acidez média, de 5,1 a 5,5. Acidez baixa, de 5,6 a 6. Acidez muito baixa, 6,1 até 7. Neutralidade 7. E alcalino maior do que 7. Certo? A gente vai ver depois, ali mais para frente, vai ter a explicação por quê. Fala assim, então o bom é trabalhar com solo neutro? Não. O bom é trabalhar com o solo levemente ácido. Aqui fala aqui, ó, a maioria das pessoas fala que é de 5,5 a 6, que é a faixa ideal para você trabalhar com os solos. Ô louco, professor, mas é ácido? Sim, é ácido. Mas a gente vai ver depois que alguns nutrientes, quando você sobe muito o pH, quando você chega aqui perto da neutralidade, alguns nutrientes se tornam, vão diminuindo a disponibilidade. Então, por isso que a gente tem que trabalhar aqui com solo levemente ácido. Algumas pessoas, que nem lá no sul, no Paraná, Santa Catarina, plantam soja com pH 5. Já tem pessoas trabalhando com pH 5. Tá? Então, a gente depois vai ter a explicação por que desse pH trabalhar com levemente ácido. Pastagens, por exemplo, a maioria das pastagens você trabalha com pH 6. Maioria das pastagens. Acidificação do solo. Ela ocorre de várias maneiras. Oi, diga. Qual que é a maneira mais eficiente assim, de regular o pH do solo?
você está cultivando? Você fala assim, regular, como que você quer dizer assim, regular? Você fala de valor de pH ou a forma de corrigir ele? Isso, a forma de corrigir A ele. forma de corrigir tá aqui. Tá aqui nos slides. Já vai chegar lá já. Aguenta aí, já vai chegar lá. Ah, Tem beleza. um slide falando certinho. Bom, a acidificação do solo ocorre de várias maneiras. Como que vocês acham que pode ocorrer a acidificação do solo? Os dois que estão aí presentes, os dois guerreiros. Como que vocês acham que um solo... Por que um solo fica ácido? Por excesso de algum mineral ou falta? Excesso de minerais, assim, eu vou explicar aqui já o porquê que ocorre. Mas a própria adubação, o ato de você adubar os solos, um dos parâmetros que deixa o solo ácido. Tá? Certo. Quem dá mais? Cadê o outro companheiro? O Fernando. Cadê o Fernando que tava aí? Eu não... Foi eu que falei agora. Ah, foi você que falou, Fernando? É, O Thiago acho que ele tá meio ausente. Não, mas vamos lá, ó. Então, ó, dissociação de gás carbônico que está presente no solo. Isso é uma das maneiras que ocorre a acidificação. Olha lá, ó, como acontece, ó. O gás carbônico do solo, ele reage com a água do solo e acontece o quê? Ele libera um átomo de hidrogênio mais uma molécula aqui do ácido carbônico, tá? O hidrogênio vai para a fase sólida do solo e libera um cátion trocável, que é lixiviado com o ácido carbônico aqui. O intemperismo é uma outra forma que ocasiona a acidez do solo. Olha lá, ó, intemperismo, ó, a hidrólise de cátions do material de origem. Então, olha lá, ó, um alumínio mais uma molécula de água, olha lá, vai formar um hidróxido de alumínio mais um átomo de hidrogênio. Olha lá, outra fórmula, um átomo de ferro reage com a água e vai fazer o que? Hidróxido de ferro mais um átomo de hidrogênio. E olha aqui o manganês. Ó. O manganês reage com a água também e forma o que? Dióxido de manganês mais 4 átomos de hidrogênio. Então aqui, ó, hidrólise dos materiais de origem, ó, todos eles vão estar liberando hidrogênio no solo. O que vai acontecer o que? A acidificação do solo. Olha lá, o alumínio ele é o mais abundante devido aos minerais de alumínio silicatos que compõem a maior parte das rochas. Então por isso que a gente tem aqui mais problema com o alumínio do que com o ferro e com o manganês. Tá? A acidificação do solo ela ocorre de várias maneiras. A reação dos fertilizantes quando aplicados no solo, como eu disse aquela hora que você falou, dependendo dos nutrientes que está no solo, tudo lá, a reação dos fertilizantes quando aplicados no solo, como o caso dos amoniacais, que é aqui ó, a amônia, e da ureia, que liberam hidrogênio. Olha lá, a reaçãozinha, ó. Olha lá, 2 átomos de amônio mais o oxigênio vai me dar o que? 2 dióxido de nitrogênio mais água e 4 átomos de hidrogênio. Então você viu ó, a aplicação de amônia no solo, ó, inclusive tem muitos fertilizantes que são a base de amônio que libera hidrogênio, né? Aqui ó, olha lá a ureia, ó. A ureia, quando ela reage com a água, o que ela faz? Ela libera 2 átomos de amônio mais um carbono. Olha lá, aqui aí a partir daqui, ó, se você pega aqui, ó, 2 átomos de amônio, aí depois isso aqui pega o que? Reage com o oxigênio e acontece isso aqui, ó, 4 átomos de hidrogênio. Olha lá, ó. A amônia vai reagir com o solo e libera H+, acidificando o solo. Então, o próprio fato de você fertilizar, você já vai estar acidificando o solo. Por isso que
a correção da acidez ela tem que ser feita a cada cultivo que você retira do solo, a cada final do ciclo do cultivo, né? Você plantou, colheu, vai plantar novamente, você tem que fazer uma análise do solo para ver em que situação que está a acidez do seu solo. Hidrólise do alumínio, que libera hidrogênio. Olha lá. Alumínio reage com a água, me libera hidróxido de alumínio mais 3 hidrogênios. E a decomposição da matéria orgânica, porque a decomposição também libera compostos acidificantes. Olha lá, duas moléculas de amônia, mais amônia não, esse aqui é amoníaco, mais oxigênio, faz o que? 2 nitratos, mais 6 hidrogênio. Olha aí como a decomposição da matéria orgânica, como ela acidifica o solo. Ela é a que mais libera hidrogênio no solo. As outras até agora só tinha liberado 4 átomos de hidrogênio. Essa reação aqui, ó, liberou 6 átomos. Na sua decomposição, a matéria orgânica, sob a ação de bactérias, libera amônia, que se converte em nitrato. Aí, ó, liberando o que? H+, aumentando a acidez. E a própria água das chuvas. A chuva, se você pegar e avaliar a acidez da chuva, a chuva ela não é neutra. Geralmente ela é ácida. Porque conforme ela vai caindo na atmosfera, a água vai reagindo com os gases que estão na atmosfera e ela vai reagindo e vai abaixando o pH. Então, na hora que ela chega no solo, ela já está com o pH levemente baixo. Quando não, ocorre o fenômeno da chuva ácida, que aí a chuva está com o pH extremamente baixo. Aí vai te dar uma grande dor de cabeça no solo. Pela ação das chuvas, a água lixivia o cálcio e o magnésio, e com isto há uma substituição por alumínio, manganês e hidrogênio na solução do solo. Outras formas de acidificar o solo: erosão e secreção das raízes, porque às vezes as raízes liberam exudatos que são acidificantes. Tipos de acidez. Bom, a acidez do solo, ela se divide em 2 tipos de acidez: a acidez ativa e a acidez potencial. A acidez ativa, elas são os íons de hidrogênio na solução do solo em concentrações baixas, quando comparados aos íons de hidrogênio adsorvidos no solo. E essa é expressa pelo valor do pH do solo. Então, o pH do solo, ele avalia para a gente a acidez ativa. O pH, ele é determinado em água. Ele usa-se uma relação de solo-água de 1 para 2,5, tá? Quando a gente vai determinar o pH em água. Então, você utiliza aqui, ó, uma parte do solo para 2 partes e meia de água. Aí você faz o quê? E mede o pH com a imersão de um eletrodo de vidro, ligando esse eletrodo ao quê? A um potenciômetro. Que esse aqui é o famoso pHmetro, que tem em laboratórios, né? Aí você faz essa solução aqui, ó, solo para água, e põe lá o pHmetro lá para avaliar o pH da água. E podem ser usadas também soluções salinas, como o cloreto de potássio ou o cloreto de cálcio, tá? Que aqui no caso é o CaCl2, né? Que aí ao invés de você usar água, aí você usa o CaCl2 ou cloreto de potássio, que aí você pega e faz o mesmo procedimento, só muda a solução, que ao invés de ser água, vai ser um desses 2 componentes aqui. E a acidez potencial, ela se divide-se em acidez trocável e acidez não trocável. A acidez trocável, ela se refere aos íons de alumínio e hidrogênio retidos na superfície dos colóides do solo. Como o hidrogênio representa menos de 5% da acidez trocável, é admitido apenas o alumínio trocável. A acidez não trocável é o íon de hidrogênio de ligação covalente associados aos colóides em carga negativa e aos compostos de alumínio. É a acidez dos solos que apresentam quando o pH é menor do que 5,5.
Acima de 5,5 não existe alumínio trocável. Portanto, a acidez potencial é a soma da acidez trocável com a acidez não trocável. Tá? E ela o que? Limita o crescimento das raízes e ocupa espaço nos coloides, que possibilitam que os nutrientes livres na solução do solo sejam lixiviados. Então, o que? A acidez potencial é aquela acidez que está fazendo o quê? Que já está no ponto de toxidez. Que ela já está no ponto de toxidez, que ela já tem alumínio no solo, o alumínio já está ligando-se às raízes das plantas e tomando o que? O lugar dos outros nutrientes que podiam estar lá, que é no caso o magnésio, o cálcio, o potássio, que podia estar servindo para nutrir as plantas. E o alumínio está lá tomando esse lugar. Então, como já está falando aqui no outro slide, ó, é pH menor do que 5,5. Então é quando você já começa a ter problema no solo. Aqui, ó, olha lá os tipos de acidez, ó. Aqui, ó, você tem aqui, ó, acidez trocável e acidez não trocável, ó. Você tem lá alumínio, hidrogênio, acidez trocável, lá acidez não trocável, que já está o hidrogênio ligado aqui já aos óxidos, que aí ele já está ali. Aqui só corrige só com a calagem, não tem mais como você corrigir isso aqui, tá? Aqui ainda pode ser trocado essa acidez ainda, aqui já não. E aqui na fase líquida você tem aqui, ó, a acidez ativa. Lá, vamos ver essa análise do solo aqui agora, ó. Uma análise do solo. A gente tem aqui, ó, pH em cloreto de cálcio, tá? Aqui, ó, 6,9, próxima da neutralidade, ok? Matéria orgânica 18. Nós temos aqui, ó, 6 mg de fósforo, enxofre, aqui cálcio, magnésio, sódio. De sódio não tem muito pouco, não está significativo. Potássio, alumínio, olha lá, sem alumínio, olha que beleza. Sem alumínio. Aqui, ó, só a soma de bases, ó, a soma de bases 84, muito bom. CTC de 93%. 90% não. CTC de 93, muito bom. O V%, que é a saturação de bases, ó, 90% de saturação de base, excelente, ó. Excelente, um solo excelente, ó. Tá? Olha aqui. Agora olha aqui a diferença, ó. Ó, quando você tem o pH, ó, pH 4,3, extremamente baixo. Extremamente baixo. Olha como vai ter uma grande diferença aqui já, ó. Ó, você já tem a matéria orgânica, já diminuiu. Fósforo baixou também, o enxofre ainda está alto. Mas olha aqui, ó, aqui, ó, onde a acidez principalmente afeta, é aqui, ó. É nos componentes aqui, ó, cálcio, magnésio, sódio, potássio. É aqui onde que principalmente a acidez prejudica. Olha aqui, ó. Olha como deixou bem menos reativo os nutrientes, ó. Nutrientes não está disponível. Ó, magnésio. Olha o potássio. O potássio está próximo ainda, está fraco. Olha aqui, já, ó o alumínio aqui aparecendo, ó. Ó como apareceu o alumínio já. Isso aqui já é sinônimo que é acidez potencial, que é o que a gente acabou de ver ali, ó, que a acidez potencial já é alumínio e hidrogênio reagindo, né? Então você tem o pH baixo, já apareceu alumínio. Então, olha lá. E ó aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó, a presença aqui, ó. Alumínio mais hidrogênio, ó. Aqui, ó, a acidez potencial. Olha lá, 31. Olha aqui como a gente tinha acidez potencial, ó. Bem mais baixo. Olha a CTC. CTC aqui, você tinha uma CTC de 93, estava super alto. Olha aqui como reduziu. Reduziu 50% da acidez da CTC. E a saturação por bases reduziu ela por 3, né? Aqui ela era o triplo da saturação por bases. Então você viu, e ó, a saturação por alumínio. Olha como a saturação por alumínio está alta. Então você vê aqui, ó. Olha o efeito do pH baixo na sua fertilidade. Olha como a acidez reflete na fertilidade. É nítido, nítidos. A acidez do solo. E olha aqui, ó, olha lá, o calcário aumenta a eficiência do fertilizante e diminui os ácidos no solo. Olha a influência aqui do
do pH na disponibilidade dos nutrientes. Olha aqui, ó, quando você tem um solo pH 4,5, extremamente ácido. Olha aqui a eficiência do nutriente, ó. 30% de eficiência, 23% o fósforo, 33% o potássio e o fertilizante que o desperdiçou. 70% do fertilizante seu desperdiçou, com pH 4,5. Com pH 5, 53% nitrogênio, 34% fosfato, 52% potássio. Você desperdiçou 50% dos seus adubos. pH 5,5, fortemente ácido. 77% nitrogênio, 48% fosfato, potássio 77% e você desperdiçou 32% dos nutrientes. Acidez média, pH 6, 89%, 52% e já potássio seu já foi 100%, você já usou 100% do potássio. Então, fertilizante desperdiçado, 20% você desperdiçou. E o pH neutro, você não desperdiçou nada. Você aproveitou 100% dos seus nutrientes. Porém, aqui a gente só viu NPK. Não viu os outros, né? Então, o fato aqui, então é bom trabalhar na neutralidade. Não. Não, porque os micronutrientes também são extremamente importantes. E micronutriente, tem alguns micronutrientes que funcionam melhor em pH um pouco mais baixo. A gente já vai ver. Tem um gráfico ali para frente que vai explicar isso direitinho. Aqui, ó. Ó o danado do gráfico que eu falei aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Ferro, cobre, manganês e zinco. Olha aqui, ó. Esses micro, eles respondem melhor com o pH mais baixo. Olha aqui, ó. Em torno aqui, ó, de 5,5 é onde você tem melhor resposta desses micronutrientes aqui. Tá? E o alumínio aqui, ó, em 5,5, quando ele está aqui em 5,5, ó, ele já começa a baixar bem o problema dele. E aqui, ó, o potássio, cálcio e o magnésio, eles com pH 6, eles já estão respondendo ao máximo já. Então aqui, ó. Então aqui eles já começam a responder ao máximo, tá? Com pH 6. O nitrogênio, o enxofre e o boro, com o pH em torno de 6 também, eles já estão quase praticamente no máximo da resposta deles também, no grau de disponibilidade deles. O único que tem um grave problema com a acidez é o fósforo. O fósforo, ele é um problema sério. Fósforo, ele é um problema sério. Porque ele tem uma fixação específica muito braba, o fósforo. E ele facilmente ele fica absorvido no meio dos colóides do solo, em solo com acidez, com um grau de teor de argila mais alto, ele também já tem problema com disponibilidade, começa a ficar menos disponível. Fósforo é um problema muito sério. Por isso que o fósforo, o negócio dele, o que é? É você tentar usar um fertilizante com liberação mais lenta, né? Um fosfato natural. Então você consegue corrigir esse problema dele aqui, ó. Quando você tem uma liberação mais lenta, aí você consegue ele ser mais aproveitado pela planta do que você jogar um fertilizante já na veia, que nem o Super Simples. O Super Simples já é fósforo na veia, tá? Mas isso aí a gente vai ter uma aula só sobre fósforo, tá? Na ementa aí a gente vai ter uma aula só sobre fósforo. Influência da fonte de nitrogênio sobre a acidez do solo. Olha aqui, agora a gente vai ver o que o nitrogênio faz no solo. Eu tenho aqui, ó, sulfato de amônia como fonte de nitrogênio e eu tenho a ureia aqui, ó. Então vamos lá, ó. Quando não apliquei nada de nitrogênio, tá aqui, ó, o meu pH, o jeito que ficou, 5,8, 5,7. Apliquei 50 kg por hectare de nitrogênio. Que 50 kg por hectare de nitrogênio é praticamente nada, né? Uma dose bem baixa. Olha como o sulfato já fez abaixar o pH do solo aqui já. Já baixou quase uma casa já. Aqui a ureia já não foi tão drástico assim.
ela baixou um pouquinho menos. Apliquei 100 kg por hectare de nitrogênio. Olha o sulfato. O sulfato, o bicho é venenoso. O bicho ele abaixa o pH com força mesmo. Abaixou mais um tanto aqui já. A ureia já segurou um pouquinho mais. Também baixou, mas não foi tanto. 150 kg. Já foi para 4 o pH. Isso aqui já está lascado, né? O solo já está estrupiado já quando está nessa casa aqui já. A ureia baixou um pouco, mas não foi tanto assim. E apliquei 200 kg por hectare, ó, o sulfato 3,8, 4,89, tá? Então se a gente vê aqui, ó, o sulfato para baixar o pH ele é bem mais violento do que a ureia, né? A ureia ela baixa, mas não é tanto assim. E acumulação de zinco, cobre, ferro e manganês pelo arroz de terras altas sob diferentes pH. Olha lá, então aqui a gente vai ver também, ó, que o pH, a gente vai ver a influência do pH nesses componentes aqui, ó, como eles estão acumulados na planta, tá? Olha lá, zinco, olha lá, miligramas por planta, ó. Com o pH do solo 4,6, eu tinha bastante zinco na planta. Aqui eu tinha um tanto, aqui eu tinha outro tanto, tá? Então a gente vê aqui, ó, que o pH mais alto, a gente pode ver aqui, ó, que o zinco ele foi diminuindo a quantidade dele na planta. Então quer dizer, a planta absorveu bem menos zinco, né? O cobre ele se manteve, né? Se manteve na planta, né? Aqui o ferro, ele também, a planta absorveu bem menos ferro. E o manganês, olha o manganês, como é que ele ficou. Aqui tinha 11.160. Com um pH mais alto, ele diminuiu. Olha lá, olha como a planta absorveu bem menos manganês. Por quê? Ele estava no solo. Ele já estava causando toxidez nas plantas. Calagem do solo. O que é a calagem do solo? O que é a calagem, Fernando? Fala pra mim, o que é a calagem do solo? Ô, professor, eu não sei explicar o que é calagem. Calagem? Você não sabe explicar o que é calagem? Não. Ó, calagem é o seguinte, ó. Calagem é a etapa do preparo do solo na qual se aplica calcário. Se aplica aqui calcário, tá? Aí tem muita gente que pega e fala assim, ó, aplicar gesso também dá certo. Gesso não é corretivo de acidez de solo. Gesso não corrige a acidez. Tem muita gente que fala essas besteiras aí que gesso corrige a acidez. Gesso não é corretivo de solo. Gesso ele é um floculante de solo. Ele pega os nutrientes da superfície e leva para partes mais profundas do solo. É isso que o gesso faz. E fornece enxofre. É essa a função do gesso. Corretivo de solo é calcário, KO3 e silicato de cálcio. E esses são corretivos de solo. O objetivo da calagem. O que é o objetivo da calagem? O que você acha que quando eu faço calagem no solo? Apliquei calcário. O que eu quero fazer? Quer corrigir o solo. Quero corrigir o pH do solo. Né? pH. Então, elevar o pH do solo. Esse é o meu principal objetivo. Mas não é o único. Quando eu faço calagem, eu não quero só isso. Eu já vou aproveitar, vou neutralizar o alumínio também. Porque eu tenho minha acidez potencial lá também, que pode estar me dando dor de cabeça também. Então eu já vou neutralizar o alumínio. E de quebra, já aproveito e faço o quê? E coloco um pouquinho de cálcio e magnésio no solo. Porque o calcário também fornece cálcio. E no caso, se for um calcário dolomítico, ele vai fornecer magnésio. Então, olha lá, ó, foram feitos um estudo aí, ó, com 518 amostras de solo pelo Brasil afora aí, ó, pelo Brasil afora. Então, a maioria dos solos que foi feito o estudo aí, ó, com o pH em água, 75% dessas 518 amostras aqui, ó, o pH estava entre 4,8 e 5,2. O cálcio, em 88% desses solos, estava menor do que 1%. Magnésio, menos de 0,5% em 90% deles.
O alumínio, em 84% deles, estava mais do que 1%. A CTC efetiva deles, na maioria deles, estava em 94% deles, estava menor do que 4. Então a CTC extremamente baixa, extremamente baixa. E a saturação por alumínio, que é a CTC efetiva, em 80% deles estava maior do que 40% a saturação por alumínio. Então vamos dizer, no geral aí, ó, desses monte de amostra que foi feita aí, ó, os solos não estavam bons, estava bem ruim. Estava bem ruim. Aqui, ó, percentual de estabelecimentos agropecuários que utilizam calcário e ou outro tipo de corretivo. Então vamos lá, ó. Olha aqui, olha isso aqui, cara, isso aqui é alarmante, isso aqui é inaceitável, cara, ó. 84% dos estabelecimentos agropecuários aí no Brasil, ó, não aplica calcário, bicho. Não aplica calcário. 84%, cara, não usa calcário. Isso aqui é muito preocupante, ó. E 7,95% fazem aplicação, mas não aplicaram em 2006. E 7,91% fizeram aplicação em 2006. Como isso aqui é um estudo antigo, pode ser que mudou, mas assim, que não se mudou, vamos dizer assim, que venha para 50%, cara. Mesmo assim, é muito preocupante. É muito preocupante isso aqui, ó. A pessoa não, e a aplicação de calcário é uma das principais atividades que você tem que fazer no solo. Não adianta você jogar adubo se você não corrigir o pH. Você viu lá naquela tabelinha lá no começo da aula que eu falei da eficiência dos nutrientes com pH baixo? Não adianta, se você não corrigir, você vai estar jogando adubo fora. Por isso que é importante sempre fazer a análise de solo. Exatamente, ó, nós vamos agora, você entrou no ponto, não vai entrar no ponto chave agora, nesse ponto do que você falou, essa colocação que você fez aí, a gente vai falar dela agora. Qual que é a melhor época para você fazer uma aplicação de calcário? Melhor época para fazer uma aplicação de calcário. Qual que você acha que é a melhor época? Não, eu acho que é na época que menos chove. Menos chove? Isso. Não, meu coisa, você está errado. Não. Não. Ao contrário. O calcário, ele deve ser aplicado entre 3 a 6 meses antes de você fazer a semeadura. O que geralmente não acontece. O cara aplica, geralmente aplica, daí 2, 3 dias ele está entrando com o plantio. Porque, lógico, tem prazo também, não pode ficar esperando, às vezes quer aproveitar a chuva, tudo. Mas o ideal é o quê? O ideal é o quê? 3 meses. 3 meses antes você tem que aplicar o calcário. Por quê? Porque o calcário, todo calcário, ele vem lá com uma coisinha escrito nele lá assim, na embalagem dele vem lá escrito PRNT. O que é esse PRNT? Poder de reativo de neutralização total. É isso. E o que isso quer dizer? Vem escrito lá, geralmente, PRNT, vamos supor que é 90%. 90%. Então quer dizer o quê? É uma garantia de que 90% daquele calcário ele vai reagir em até 3 meses. É isso que quer dizer. É o PRNT do calcário. Que 90% daquilo que você aplicar, em até 3 meses ele vai ter reagido já. Então por isso que a gente fala que 3 meses tem que aplicar, você tem que 3 meses antes você aplica e depois você planta. Mas não acontece isso, né? Geralmente a gente aplica e daqui uns dias já está plantando. Tudo bem, tudo bem. Se o solo não tiver muito brabo, não tiver com pH muito baixo, pode ser feito, não tem problema. Mas se o pH estiver muito baixo, você pegar um solo muito estrupiado, o ideal é você esperar o pH do solo subir um pouquinho. Porque senão você vai jogar fora o adubo que você usar no plantio. O óxido de cálcio e hidróxido de cálcio devem ser aplicados com bastante antecedência ao plantio, para evitar danos às sementes de germinação. Aqui no caso, só se você usar algum tipo desses componentes aqui. O que é muito difícil, porque geralmente a gente usa o que? CaCO3, calcário, normalzinho.
Frequência das aplicações. Com que frequência que você acha que eu devo corrigir o solo? Que eu devo aplicar calcário? Então, com a análise do solo, aí você vai cada cultivo que você obter, você faz a análise do solo e vê se está precisando, né? Eu acho que é assim. Exatamente, cara. Fez certinho, ó. A melhor maneira para se determinar a necessidade de uma nova calagem é analisando o solo. É a melhor maneira. Não adianta você falar assim, todo plantio eu vou aplicar calcário. Não, porque daqui a pouco você vai estar com o pH do teu solo, às vezes vai estar em 8 e você vai estar lá aplicando calcário. Não. Exato. A melhor maneira é o quê? Faz a análise de solo. Precisou? Aplica. Não precisou? Pula essa etapa. Já vai para o plantio. Acabou. As amostras de solo, elas devem ser feitas periodicamente, mais frequentemente em solos arenosos. Então, em solos arenosos, a gente tem que fazer a análise de solo com mais frequência. E a frequência das aplicações, ó. Os seguintes fatores influenciarão na frequência da calagem. Textura do solo. Solos arenosos precisam receber uma nova calagem com mais frequência do que os solos argilosos. A dose da adubação nitrogenada. Lembra que a gente viu ali na tabelinha lá a ureia e o sulfato de amônio? O que eles faziam na acidez do solo? Então, ó, altas doses de adubo que tem amônia levam considerável acidez. O seguinte taxa de remoção pelas culturas. Algumas culturas removem mais cálcio e magnésio do que outras. Então, cultura que extrai bastante nutriente do solo, cultura que puxa bastante nutriente, o solo vai acidificar mais. Por quê? Porque você vai estar retirando todos os nutrientes do solo e vai deixar o quê? Os colóides do solo vão ficar livres para reagir com o hidrogênio. Então, vai baixar o pH. E a quantidade de calcário aplicada. Doses mais elevadas de calcário normalmente significam o quê? Que o solo não necessita de uma calagem com frequência. E os benefícios da calagem? Ó, eu listei aqui 10 benefícios que são os principais. Os principais. Fala um aí, vamos ver. Fala um benefício aí que você acha. Regular o pH. O primeiro, né? Aumenta o pH do solo. Logo de cara, né? Ele aumenta o pH do solo. E outro que é? Fornece cálcio e magnésio. Aí depende da proporção aqui. Se for calcítico, vai dar mais cálcio. Se for calcário dolomítico, vai dar mais magnésio. Reduz o alumínio, o manganês e o ferro em excesso. Aumenta a disponibilidade do NPK, magnésio, enxofre, molibdênio, etc. De todos dos nutrientes em gerais, todos eles. Melhora a atividade bacteriana, que lembra que eu falei que conforme vai baixando o pH, vai diminuindo os micro-organismos do solo, vai diminuindo a atividade, alguns vão morrendo. Aumenta a CTC do solo, lembra lá daquela tabelinha que eu mostrei as duas análises de solo lá, uma com o pH próximo de 7 e a outra com o pH acho que estava 4 e alguma coisa, que estava a CTC, uma estava o triplo da outra. Diminui a fixação de fósforo, então se você trabalhar com pH mais alto, você vai aumentar a disponibilidade de fósforo. Fósforo com pH baixo não funciona, é brabo. Diminui a disponibilidade de micronutrientes tóxicos, que é no caso aqui o manganês. O manganês, né, e o alumínio, né, que são, o alumínio é macro, mas o manganês é micro. Aumenta a eficiência dos fertilizantes, com certeza, né, porque está aqui escrito até aqui, né, ó, aumenta a disponibilidade dos nutrientes e quando você aduba, você não vai jogar adubo fora. E aumenta a produtividade das culturas, com certeza, né? Se tudo esses benefícios aqui para cima, a gente está visando o quê? A isso aqui, ó,
a ter produtividade. Calcário, definição do calcário. O que é o calcário? Olha lá que montanha branca, coisa mais linda. Olha lá, rochas. Calcário nada mais é do que uma rocha. É rocha sedimentar, metamórfica, composta predominantemente de carbonato de cálcio e ou carbonato de magnésio. Aí depende independente da relação, né? Carbonato de cálcio ou magnésio. Aí depende se vai ser dolomítico, tendo magnésio, ou calcítico, se tem mais cálcio. Olha a dolomita. A dolomita é o que a gente usa, faz o calcário dolomítico, com mais magnésio. E a calcita, que tem mais cálcio. E como que o calcário reduz a acidez do solo? Como que ele faz isso? O pH em um solo é a expressão da atividade do íon H+, correto? O calcário, então, ele reduz a acidez do solo, eleva o pH, né, pela conversão de alguns desses íons H+ em água. E a reação, ela acontece dessa forma. Olha lá que bonitinho. Ó. Você tem aqui um solo com hidrogênio. Tá? Esse solo H que eu coloquei aqui quer dizer que é um solo com hidrogênio, solo ácido. Aí você faz o que? Adiciona o famoso CaCO3, calcário. Aí vai reagir e o que vai acontecer? Eu vou ter um solo agora com cálcio, vai me liberar uma molécula de água e uma molécula de gás carbônico. Então aqui, ó, toda essa reação que está aqui, ó, vai fazer o quê? Vai me fornecer cálcio para o solo e vai me dar uma molécula de água e uma molécula de gás carbônico. Olha lá. Olha lá, de novo a reaçãozinha aqui, ó, olha lá, ó. Solo com hidrogênio. Aí eu vou lá e mando calcário, CaCO3. Aí o que vai acontecer? O solo vai me dar com cálcio, né? Vai me liberar uma molécula de água e uma molécula de dióxido de carbono, de gás carbônico. Essa é a reação. É assim que o calcário funciona no solo. O fator mais importante que determina a eficiência do calcário é a sua localização. O que eu quero dizer com essa localização? É aonde onde ele vai ser depositado, onde você vai jogar ele, onde você vai aplicar ele. Tá? Agrônomo não joga as coisas, hein? Agrônomo aplica. Agrônomo aplica, mas é técnico, mas é engenheiro. Olha lá, é essencial que a incorporação do calcário seja feita de modo a permitir o máximo contato dele com o solo da camada arável. Mas, e aquele negócio, eu trabalho com plantio direto, como é que faz? Vai ter que ser em superfície mesmo. Vai ter que jogar o calcário lá por cima da palha e rezar para dar uma chuva e para pôr esse calcário mais perto do solo. Não tem o que fazer, porque você não vai pegar, acabar com o teu plantio direto e meter uma grade lá em cima só para incorporar o calcário. Não vale a pena, né? Mas lá, ó, e a umidade, ó, que você falou que era na época mais seca, lembra? Ó? A umidade é essencial para que o calcário reaja com o solo. Então, tem que estar úmido. Calcário e solo seco não vira nada. Não vira nada. Uma vez estabelecida a cultura, o calcário só poderá ser aplicado a lanço, em cobertura. Tá? Então, calcário a lanço. Lá. Se puder, você pega e incorpora ele. Se não, fica em cobertura mesmo e acabou. Fazer o quê? O calcário aplicado em superfície, ele reage lentamente e não tão completamente quanto se você incorporar ele com o solo. Mas, como se diz, se eu estou trabalhando com plantio direto, é o plantio direto que prevalece. Né? Bom, seu Fernando, ainda não acabou o assunto do calcário, mas eu quis fechar essa parte aqui, porque aí depois aí na próxima aula a gente continua no calcário, mas aí eu vou abrir um outro assunto relacionado com o calcário também. Aí a gente fecha a aula do calcário. Beleza. Beleza?